Mateus capítulo 8. Eu quero ler a partir do verso de número 23. Aqui nessa passagem, Jesus acalma a tempestade. E o tema que o Senhor me deu para a mensagem desta noite é: vença o medo de fracassar. Enquanto você procura, você pode repetir isso comigo no 3. Vença o medo de fracassar. 1, 2, 3. Vença o medo de fracassar. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 23, que eu passo a ler. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, fazia o quê? Dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se existe um medo que o coração humano carrega e que é comum a todos nós, é o medo de fracassar. Tem pessoas que nem tentam, com medo de não dar certo, não começam com medo de não conseguir terminar. Este é um medo comum, porque o fracasso traz um sentimento de derrota. E eu quero trazer aqui hoje 3 conselhos de Deus para o seu coração, para que você vença este medo do fracasso. E antes da gente entrar no texto, eu quero dizer que, sabendo disto, sabendo deste medo, o inimigo de nossas almas lança dardos inflamados ao nosso coração. É comum nós observarmos, inclusive dentro da igreja, muitas pessoas que até vêm para o culto, participam, comungam da fé, são assíduos da igreja, mas carregam em seus corações este sentimento: sou um fracassado. Há pessoas que se olham no espelho e dizem para si mesmo: eu sou um fracassado, eu fracassei e agora eu carrego este peso do fracasso. Deixa eu te dizer uma coisa, que esta é uma mentira de Satanás. Se por acaso o inimigo de nossas almas lançou no seu coração este sentimento, se por acaso você olha no espelho e diz: eu sou um fracassado porque o meu casamento fracassou, pastor, e eu sou um fracassado na área sentimental. Tem pessoas aqui que estão com um casamento no limite e já estão se considerando fracassados no seu relacionamento conjugal. Há pessoas aqui que podem estar dizendo: eu fracassei como mãe, eu fracassei como pai, porque eu perdi o meu filho para as drogas.
Alguém aqui que pode dizer: eu sou um fracassado na minha área profissional, porque eu trabalhei tanto na vida e eu não atingi ainda os objetivos que gostaria de atingir, que um dia sonhei. Você se olha no espelho e não vê nada além do que um fracassado. Eu quero dizer que isso é mentira do diabo. Porque a palavra declara para nós que em Cristo nós somos o quê? Fracassados? Não. A palavra declara que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que nós precisamos entender, meus queridos, que perder uma batalha não significa perder a guerra. Perder um jogo não significa ter perdido o campeonato. Para que os irmãos entendam o que eu quero expor nesta noite, pense num time de futebol. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol tem 38 rodadas, isto é, para um time ser campeão, ele tem que jogar 38 vezes naquele campeonato. Agora veja bem, imagina se este time entra em campo e logo no primeiro jogo o time perde, é 2-0 para o adversário. Esse time desiste do campeonato, sim ou não? Não. A derrota de um jogo pode trazer para ele uma inviabilidade de ganhar o campeonato, sim ou não? Não, meus queridos. As pequenas derrotas que sofremos não significa que o campeonato está perdido. E quando nós olhamos para Jesus, nós temos uma certeza: podemos algumas batalhas ser derrotados, mas a vitória é nossa, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Então, antes da gente entrar no texto, é importante que você saiba disto: as derrotas que você amargou na sua vida não interferem no resultado final. Eu vou repetir: as derrotas, meu querido e minha querida, que você amargou até aqui em sua vida, e isto acontece inclusive com cristãos, porque Jesus vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. E por que devemos ter bom ânimo? Porque estas derrotas não interferem no resultado final. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada, porque experimentou pequenas derrotas. Aquele que cuida de você não dorme e não pisca, Ele continua guiando os teus passos. Quando nós vamos para o texto que nós lemos nesta noite, nós vemos que os discípulos entram no barco com Jesus. Olha o que diz o versículo de número 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem é que estava entrando no barco? Os discípulos. Na companhia de quem? Na companhia de Jesus. Então, a primeira verdade que quero trazer ao seu coração é: lembre-se, você está no barco com Jesus. Aleluia. Isso precisa fazer diferença na forma como você enxerga a sua vida, meu querido. Isso precisa fazer a diferença. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está no barco com você. O medo de fracassar nasce quando olhamos para as ondas e esquecemos quem está conosco no barco. É isso que acontece com os discípulos. Apesar de Jesus ter entrado com eles no barco, o versículo 24 vai dizer que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de a forma que as ondas inundavam o barco. As ondas,
a tempestade, a inundação do barco fizeram que por um momento os discípulos esquecessem que estavam acompanhados. E este medo de fracassar, este temor das circunstâncias, acontece quando a coisa está daquele jeito, meus queridos. Mas é quando a coisa está daquele jeito, quando o mundo inteiro diz que não dá, que não vai, que não tem jeito, é neste momento que nós precisamos nos lembrar: Jesus está no barco. O versículo 24 nos traz a informação que, apesar de Jesus estar no barco, ele estava dormindo. Isso significa que Jesus estava em silêncio. Deixa eu te falar uma grande verdade: mesmo no momento em que Jesus silencia, ele continua dentro do barco. O silêncio de Jesus não é a ausência dele. Aleluia. Pastor, eu estou orando, o meu barco está inundando, eu estou com medo de fracassar, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de não dar certo, e eu oro e não ouço Jesus falar nada. O silêncio não é a ausência. Diga assim: o silêncio de Jesus não é ausência. Aleluia, não é ausência. Os discípulos estavam com Jesus, aquele que criou o mar, que criou as ondas, aleluia. Mas mesmo assim eles deixaram-se dominar pelo medo. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida que todo o medo bata em retirada hoje. Quando o medo chegar, você vai se lembrar: Jesus está no barco comigo. Olha o que diz Isaías 43, versículo 2, amados. Palavra de Deus para consolar o nosso coração, palavra de Deus que nos encoraja. Olha o que diz a palavra, Isaías 43, versículo 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. É o Senhor que fala conosco. Da mesma forma que fala em Romanos 8:31, olha o que diz a Bíblia em Romanos 8:31, palavra de Deus no nosso coração: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus está no barco, o que é a onda? O que é o mar? O que é a tempestade? O que são as circunstâncias? O que são os dedos a riste? Aleluia, Jesus está no barco, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo de número 121, versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer: Ele não permitirá que você tropece. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre em alerta. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O barco ele pode balançar, irmãos. Balança para lá, balança para cá, mas nós temos uma certeza: não vai afundar. Porque o dono do mar está com você. Não vai afundar, não vai dar errado o projeto de Deus para a sua vida, porque quem desenhou foi o próprio Criador. Aleluia, Ele desenhou a sua vida, Ele desenhou você do jeito que você é. Não foi mãos humanas que te desenhou, não foi ninguém que te trouxe até aqui, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus.
que te diz nesta noite: vem, filho amado, vem, filha amada, eu cuido de você. As pequenas derrotas serviram para te fortalecer, não foram para te envergonhar, foram para te fortalecer, porque eu vou derramar algo tão grande sobre a tua vida, que você precisará ter estrutura para receber tudo aquilo que eu tenho para ti. Você só vai poder receber o novo de Deus, aleluia, se você estiver maduro na sua fé. Só pode receber o vinho novo se o odre estiver novo também, porque se o odre for velho, ele se arrebenta quando vem o derramar de Deus. Então, de todas as provas que você já passou, Deus tem te forjado para que você receba o novo dele. Aleluia. Lembre-se, Jesus está no barco com você. Aleluia. Diga para sua alma: Jesus está no barco. Descansa, minha alma, Jesus está no barco. Aleluia. A segunda verdade, o segundo conselho de Deus para que você vença qualquer tipo de medo, vença o fracasso, é: não largue os remos. Primeiro, lembre-se, Jesus está no barco com você. Segundo, não largue os remos. Versículo 26, primeira parte, a Bíblia vai dizer que Jesus acorda. Os discípulos estão com tanto medo, a água está entrando dentro do barco, que Jesus olha, os discípulos olham para aquela situação e falam: não tem o que fazer, vamos acordar Jesus. Acordaram Jesus às pressas, e Jesus profere uma palavra e faz uma pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? A água está entrando dentro do barco, a tempestade é forte, irmãos. Sabe o que esses discípulos fazem? Desistem, largam os remos. No coração desses discípulos há o medo de: acabou, morremos, vamos morrer, não tem mais jeito, e eles largam os remos. Essa pergunta de Jesus revela que os discípulos pararam de remar. Eles deixaram o medo tomar conta no lugar da fé e desistiram de continuar tentando. Quantas vezes o medo vem tão forte, amados, que faz com que a gente desista. Projetos que não saem do papel, projetos que não foram nem colocados no papel. Eu não estou dizendo aquele medo de você ver um cachorro bravo na rua e você tende a desviar dele para não tomar uma mordida. Não é esse medo que nos defende, é um medo que nos paralisa. Existe um tipo de medo que nos paralisa, meus queridos, medo paralisante. Jesus está no barco com os discípulos e a meta qual que é? Chegar do outro lado da margem. Qual que é o resultado esperado? Remar até chegar à praia. Mas o medo fez com que eles parassem de remar. E o conselho de Deus para você é: continue o movimento, mesmo sem ver o resultado imediato. Continue trabalhando, continue fazendo, continue remando, continue buscando. Deus te trouxe aqui para te dizer: está na hora de tirar os projetos do papel e começar a trabalhar em prol deles. E Deus está me dizendo que para algumas pessoas está na hora de sentar e começar a estruturar o projeto da sua vida.
O Senhor nos encoraja dizendo: tenha fé. Por que vocês estão com tanto medo? E o medo, sabe o que faz com a nossa fé? Diminui. São homens que viram milagres estrondosos de Jesus, sabiam com quem estavam andando, como nós, muitas vezes, nós sabemos. Se eu perguntar aqui, você crê? Domingo eu fiz essa pergunta: você crê que Deus é poderoso? Creio. Você crê que Deus está com você? Creio. Você crê que Deus é o Deus do impossível? Creio. E a gente continua com medo, não faz sentido, amados. Não deixe o medo te paralisar. Continue remando. Há um conselho da palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Tem gente que parou de remar porque só consegue ver as situações adversas. Eu parei de trabalhar nesse projeto porque só vejo o problema, pastor. Então comece a ver coisas positivas, solução. O que a Bíblia está nos dizendo através desses provérbios é que tem pessoas que não plantam nada, porque olha para as nuvens e fala: ih, vai chover, se eu plantar a chuva vai levar a semente, eu não vou colher nada, e aí fica paralisado no lugar. Aleluia. Deus te chamou para plantar, não para ficar olhando o céu. Aleluia. Não fique olhando as nuvens, não fique olhando as circunstâncias da sua vida. Comece a se movimentar, continue servindo, continue orando, continue trabalhando, continue acreditando. O medo quer te fazer parar, mas Jesus quer te ensinar: avance em fé. Às vezes eu faço perguntas para Deus: Senhor, por que esse texto está aqui? Por que está aqui este texto? E este, amados, para mim, é para me ensinar que eu preciso ter fé e acreditar. O que Jesus está dizendo: porque vocês estão com medo, homens de pequena fé? Em outras palavras, é como se eu ouvisse Jesus dizendo: eu estou no barco, apesar de estar dormindo, a vitória é garantida, porque eu estou aqui. O que você precisa fazer é remar. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: continue remando, continue acreditando, não pare, não pare. A presença dele é o maior antídoto contra o fracasso. Levante a sua mão e repita isso, diga: a presença de Jesus é o maior antídoto contra o fracasso. Diga assim: é o maior antídoto contra o medo. Então continue em nome de Jesus. Não pare no caminho, não. Tem pessoas que falam: esse é o último culto que eu vou, senão eu vou dizer. Continue. Jesus é quem te encoraja a continuar. É Ele que vai dizer: se sua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir a este monte: saia daqui, vai para lá, e lhe será feito tudo o que vocês pedirem, meu nome eu vos concederei. É passar por cima do medo, é ver a água entrando dentro do barco e dizer: eu vou continuar remando, porque eu sei que o meu Redentor vive. O seu Redentor vive, meu querido. O seu Redentor vive, minha querida. Aleluia. Ele não está no sepulcro. A palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa: o Deus ressuscitado está aqui nesta noite. O Deus ressuscitado é o mesmo que diz: quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei passeando no meio de vocês. Jesus está no barco, continue remando. Aleluia. Para terminar, o último conselho de Deus para nós. O primeiro é: lembre-se, Jesus está no barco. Diga isso: lembre-se.
Jesus está no barco. O segundo conselho é: não largue os remos. E o terceiro é: enquanto você trabalha, ore. Aleluia. Essa é a fórmula, amados, para continuar avançando. Primeiro, saber que Jesus está do nosso lado, não está contra nós não. O mundo inteiro pode se voltar contra nós, mas Jesus está com a gente. Jesus está com a gente. É Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com o meu braço forte. Esse é o primeiro passo. O segundo é: se Jesus está no barco, embora a água esteja entrando dentro dele, embora a tempestade esteja forte, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar remando, porque o destino final é ao outro lado do mar. É a praia, é a calmaria. O destino final é a calmaria. A tempestade está aí, todo mundo pode ver, você consegue senti-la, mas o destino final é a calmaria. E terceiro, enquanto você rema, continue orando, ore. Versículo 25, os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Mesmo com medo, o erro desses discípulos não foi chamar Jesus, foi parar de remar, de tanto medo, desistiram. Você não foi chamado para desistir, mas eles clamaram a Jesus, fizeram o que devia fazer, clamaram por Jesus, sabiam a quem recorrer. Foi ali numa mistura de medo, de fraqueza, mas de oração que o milagre aconteceu. O milagre de Deus está no âmbito da oração, meus queridos. Ore, ore ao Senhor. E quando eles clamam a Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e houve o que? Grande bonança. O Salmo 50, versículo 15, coloca aí no telão, Salmo 50, versículo 15, a Bíblia vai dizer: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Está passando por dificuldade, meu querido? Não recue, não retroceda, não pare, continue e ore no dia da angústia, porque a palavra de Deus nos garante que há livramento. A palavra de Deus nos garante que há honra a Deus, há livramento. Tiago 5,16 vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Trabalhe, mas ore. Faça o que estiver ao seu alcance, mas reconheça que o milagre pertence a Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto você age com fé, Deus age com poder. Você crê nisso? Aleluia. O medo de fracassar dos discípulos no barco com Jesus, o resultado foi de milagre. Ei, meu querido, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade é o Jesus que está aqui. O mesmo Jesus que ouviu o clamor dos discípulos é o mesmo que ouve a sua oração hoje. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta noite. Grupo de louvor, vem aqui à frente, vamos fazer um último louvor.